Tiago 4,3, você pode ir marcando, diz assim, eu só vou dar uma introdução, o estudo mesmo começa a semana que vem. Semana que vem a gente mergulha no estudo. Hoje é mais uma introdução. Pedis e não recebeis, porque pedistes mal, para gastar-vos em vossos próprios deleites, ou em vossas próprias vontades. Eu acredito que 100% da população cristã mundial já teve inúmeras orações que não foram respondidas. E algumas, graças a Deus, que não houve resposta. Porque na hora do seu desespero, você já falou assim, eu quero é morrer. E se a pessoa, se Deus atender essa oração, então morre, infeliz. Vai, morre. Aí você acordar no céu, Senhor, estou te vendo. Porque você pediu para morrer. Ficou lá o seu corpo. Então, já viu que essas orações, graças a Deus, ele não responde, né? Então tem orações nossas que tem que ser respondida, precisa ser respondida. Você sabia que em 1 Samuel capítulo 1, Ana levou mais de 22 anos para poder segurar no colo o seu Samuel? Tem gente que lê, parece que ela estava chorando por aqueles dias, não. Foi mais de 20 anos sendo afrontada por Penina. Mais de 20 anos. Ou será que Deus não queria responder ela logo no primeiro, segundo, terceiro ano? Porque levou 20 anos para esta oração ser respondida. Aí é o tempo de Deus. Nesse caso, não. Nesse caso, não era o tempo de Deus, era o tempo de Ana para com Deus. Agora, a oração de Abraão, do filho Isaque, essa já era o tempo de Deus. Porque Deus falou assim na resposta, no tempo determinado. Aí já falou de tempo. Já de Ana não, ela vai para o templo, faz uma oração correta e já sai dali, e naquele dia ela vai ter com o esposo, e por aqueles dias ela já engravida. Quer dizer que Deus já tinha pressa para responder aquela oração, mas ela não foi respondida. Ela não tinha sido respondida no tempo que era para ser. Se você dá uma olhadinha para Josué, você vai ver Deus no capítulo 13 de Josué, repreendendo ele. Deus olhando para Josué e falando assim, tu estás velho, adiantado em idade e muita terra. Olha lá, obrigado aí, ó. Vocês estão demais, hein? Olha, eu estou de cabeça aqui, vocês estão hein? Tu estás velho, entrado em dias ou idade, e muita terra ainda, muitíssima terra, ficou para ser possuída, conquistada. Deus está dizendo, ô meu querido, o seu vigor, já tá, você não tem o mesmo vigor de antigamente, mas você não se consagrou, você não entrou diante de mim, você não se preparou, e as conquistas que eu tinha para você, não vai acontecer mais. Diga, ai, você já pensou Deus olhar para você e dizer assim, Edson, o que você ia conquistar, você não conquista mais? Já não, só de brincar assim, só de falar assim, já não dá um frio? Olha, um mês atrás, alguns meses, dia 8 de março, eu estava muito preocupado. Eu não estava nem em Lins, eu estava em Brasília, Jim também estava lá, e eu passei um dia antes no hotel orando. Coisa linda, aquele Golden Tulip, aquele hotel muito lindo. E eu fiquei um dia, falei, não vou nem andar nesse gramado verde, nesse rio aqui, eu vou é orar. Falei, Ana, vamos descer lá, vamos orar. Ela falou, vamos andar. Eu falei, não, vamos orar. Ela falou, não, vamos para o shopping. Eu falei, não, ele vai orar. Ela falou, não, você não é tudo isso, amor. Eu falei, eu não sou, mas hoje eu sou. Vamos orar. Eu falei, mas nós não vem aqui. Eu falei, vamos orar. Ela falou, opa, estou sentindo que Deus está no negócio. Eu falei, então vamos. E aí ele passou o dia orando. E eu estava orando nisso. Eu falei, Senhor, será que eu estou atrasado? Será que eu estou como Josué? Será que eu não estou vivendo o que o Senhor tem para mim viver? E essa foi minha oração o dia todo. Não as mesmas vãs repetições, mas abrindo meu coração, explicando, estou falando isso por isso, eu estou falando isso por isso, eu estou falando isso por isso, e eu estou falando isso por isso, e eu estou falando isso por isso. Na hora que eu olhei, cadê a Ana? Ela já estava numa lojinha lá em cima. Eu falei, mulher de uma benção. Ela falou, teu espírito, amor, Deus chamou você. Eu falei, você é demais, querida. E eu vibro com a Ana nesses pontos, viu? Ela entende.
E aí, gente, eu orando, não tive resposta. Passou o dia, né? Aí eu fui, o Dinho estava lá, a gente foi jantar junto, numa cidade satélite ali perto. Perto não, 1 hora de distância, né? E aí eu voltei, deitei e dormi. Na hora que eu deitei, sabe quando você deita, parece que seu corpo fica leve? Toda vez que você sentir, falando, ai, que leveza, é Deus tirando você de você. É Deus arrancando você de você. E eu tive uma visão em sonho. Eu saía do quarto, de onde eu estava, montava numa motocicleta, na porta do meu quarto, né? E acelerava e entrava numa rua de terra. Nessa rua de terra, eu desci uma ladeira e depois tinha um riacho muito lindo. E eu via várias caixas de fruta. Eu vi o Mauri, que está ali. Aí eu cheguei no Mauri e falei assim, Mauri, tá vendo essas caixas aqui? São as bênçãos de Deus para nós. Aí ele falou, não, é as bênçãos de Deus, tipo assim, é para você. Não era para ele, era para mim, né? E aí eu falei, bom, então eu vou desfrutar nessas monte de caixas de frutas diversas. E eu me lembro que na hora que eu fui catar as frutas, Deus falou assim comigo, preste atenção nas frutas, porque algumas não estão estragadas, elas estão passadas. E eu orei o dia inteiro sobre tempo, elas estão passadas. Aí eu comecei a separar algumas, estava bem passadinho, umas bananas muito madurinhas, e fui separando. No início eu levantei e o Senhor falou, agora eu vou te levar para outro lugar. Aí é outra parte do sonho, que não dá para me contar aqui hoje. Essa parte eu entendi, eu levantei depois, falei, vou decifrar por partes. Primeiro, o Senhor falou assim comigo, você viu a sua motocicleta? Esse é o seu ministério. Você está no meu tempo, você não está atrasado. Você tem que tomar cuidado porque você está no meu tempo. Tudo que está acontecendo em Lins, tudo que está acontecendo na sua cidade, no meio do meu povo, está de acordo com o meu tempo. Existe Cronos e Kairos. Você está no meu tempo. Agora, você tem que aprender a selecionar quem vai viver o que eu tenho para ti neste tempo. Porque você viu que eu separava as uvas? Porque não todos que estão contigo vão viver o que eu tenho para essa cidade. E você vai ter que selecioná-los, porque eles não vão viver. Você viu o riacho? Aí Deus foi falando parte por parte. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu só consegui ter a paz e a certeza do que Deus tem, do que eu estou vivendo. E aí, por isso que eu não tenho alguns medos de falar, igual eu falo no MCCP, porque eu sei que eu estou no tempo de Deus, de me posicionar em alguns pontos, de poder conversar. Aí esses dias, semana retrasada, eu estava tomando um café da manhã, era 10 horas da manhã, e no lugar que eu estava, servia 2 cafés. São José dos Campos. Aí o pessoal falou assim, pastor, o senhor não vai tomar café aqui não. O senhor é sua esposa, vocês vão ter que tomar café naquela mesa lá. Eu falei, nossa, é do outro lado do salão. Eu falei, cata o prato e vamos, amor. Eu não sou de reclamar não, cata o pratinho. Eu falei, já passa ali, já enche um pouco e nós vai para lá. Que nós passa no meio, a mesa que enche, está aqui, nós já vai para outro canto. E tinha que andar bastante, um salão grande. Do lado tinha um salão para 7.000 pessoas, imagina. E eu fui para o outro lado do salão. Sentei, aí daqui a pouco uma senhora falou, uma mulher, os seus 30, 40 e poucos anos, eu acho, 50 anos. Ela falou assim, me mandaram vir para essa mesa também. Eu falei, seja bem-vinda, minha querida. Senta aí com a gente, isso aqui é minha esposa, tal. Ela falou, já meu marido vem também, que tiraram ele de lá e mandaram ele vir para cá. Aí a gente começou a falar de Jesus e tal. Aí depois chega o marido dela e eu senti uma barbona passando na minha nuca. Eu falei, que é isso aqui? Aí eu olhei, era o Luciano Subirá. Falei, rapaz, tiraram você da sua mesa, tiraram eu da minha, para nós se encontrar aqui. Aí eu comecei a falar para ele do MCCP. Luciano Subirá é uma autoridade no Brasil. Comecei a falar, conhece, viu, Dinho? Conhece, já ouvi falar muito bem. E acompanha algumas coisas. E aí eu falei para ele sobre oração e tempo. Ele falou assim, o tempo de Deus para o Brasil é profético. Passa pela política, passa pela igreja, passa pela política. E nesse tempo, se o povo orar e buscar
a face do Senhor e entender os caminhos de Deus para a igreja e para o Brasil, Deus vai levantar um povo, pastor. Deus vai levantar um povo que em boa parte do Brasil, esse povo que Deus vai levantar, vai ser um instrumento para ser como desbravadores e os ventres das mulheres e os filhos que serão gerados. Esses serão os futuros governantes da nação, não por causa da inteligência e da capacidade, mas por causa que eles se alinharam com Deus. Muitos irmãos vão ter bons filhos dentro de casa, que vai ser uma benção, mas os grandes revolucionários nascerão e virão. Nascer é quando é criança, virar é quando já tem ali 14, 15, 16, 17, 18. Esses vão se despertar porque os pais se alinharam com a perfeita vontade de Deus. Quando os pais se alinharam, falei, pastor, aí foi depois eu fui falar o sonho. Então o que eu quero dizer para você, que você precisa estar alinhado. É um tempo de você estar 100% alinhado, porque Nicarágua, Venezuela, Argentina, eu poderia falar das Ilhas Fiji, esses povos, muitos perderam, alguns países, mas a Ilha Fiji, se você ver lá, assistir o filme Avivamento na Ilha Fiji, você vai ver o que Deus fez com aquele lugar. O povo se alinhou com a vontade de Deus. E quando houve esse alinhamento, houve um avivamento na ilha. A ilha se tornou uma capital do avivamento de uma forma tão extraordinária que as águas poluídas, em um dia, que levaria anos para poder tratar das águas, um dia tinha peixes de 1 quilo, 2 quilos naquelas águas. De um dia para o outro a água estava sã. Isso é relato, tem um documentário na internet, pode procurar esses avivamentos. Quando você for ver esses avivamentos, antes de um grande avivamento, vem uma reforma. O Brasil, Dinho, está passando por uma reforma de princípios e valores. Isso é para o Brasil. Princípios e valores. E a igreja está passando por um alinhamento, que ela já tem princípios e valores. O povo aí que está falando de princípio, é nosso princípio à direita, isso é o quê? É uma reforma divina. Então muita gente crente vai ter os valores cristãos. Irmão, isso é muito espiritual, isso que é profético. Estou trazendo profecia para vocês. Então, muito povo não crente vai ter princípio crente, mas não vai servir a Deus. Eles vão ter princípios e valores. Você vê hoje a briga nas mídias sociais, porque o Brasil, ele está se tornando um país cristão? Não, ele está se tornando um país de valores e princípios. Isso antes de vir uma movimentação do céu na terra. Vem uma reforma de princípios e valores. E para a igreja, passa por isso? Não, a igreja já tem princípios e valores. A igreja passa por não uma reforma, por um alinhamento. Eu poderia falar na Bíblia, dar 10 versículos, mas o meu tempo é curto, então eu vou alinhar você. Principal texto, no capítulo 1 ao capítulo 6 de Neemias, fala só sobre isso. Reforma e alinhamento. Aí o alinhamento entra por onde? 3 vertentes. Primeiro, vida de oração, que eu vou falar hoje à noite. Que eu vou te ensinar qual é o caminho dos dons hoje à noite. Como ter os dons do Espírito Santo. Que passa também para o alinhamento divino. Vou falar hoje à noite. Depois passa para a oração, não, porque a oração das pessoas ela é baseada no quê? No intelecto, que é a alma, sede dos pensamentos e inteligência do homem, chamada de psique. Quando você está triste, você está amargurado, você está com dor na alma, você vai orar. E quando não é alma, é dor física, porque alguém está doente, porque você está com o corpo mal, aí você vai orar. Agora, qual é a oração do epicentro? Diga comigo, epicentro. Que é o ponto máximo da alma. Como você deve orar? Vou ensinar hoje à noite, aqui não vou ensinar não. Vem, aí você vem para o culto à noite. E vou segurar a transmissão, só para que você venha. Quero ver agora. Faz isso não, pastor, tem gente brava comigo lá.
Então, mas o que eu quero falar para você, quando você chega nesse nível de oração, você começa a entrar como se fosse em camadas, igual a cebola. Você vai cavando para a profundidade do Espírito. Porque 90% do cristão, ele ora o físico, ele ora a alma, ele não ora o Espírito. Aí quando você chega nesse ponto de alinhamento na oração, que eu só falei de oração agora, você começa a ter o alinhamento do quê? Das ações de fé. Diga comigo, ministério. Que é a fé com obra. Que é o ministério, fé com obra. O cristão ele pode ter fé e de repente ele não tem obra, ele não tem trabalho, ele não serve, ele não produz. Ele tem fé, mas ele não tem obra, ele está desalinhado. Irmãos, crente saci pererê, diga misericórdia, é o crente com fé sem obra. Ele tem uma perna forte, mas se ele não tem a outra, o que ele vai ter? Ele vai conseguir andar? Ele vai fazer o quê? Pular, cansar, quebrar. Então, se ele está na igreja, aí entra muita gente que tem a fé, que serve a Deus, mas não tem obra. E o fato dele não ter obra, ele não tem algo chamado galardão. Deixa eu te falar o que você vai ficar horrorizado. Você não, pode ser salvo, mas você não vê Deus. Você pode ser o quê? Morar no céu e não ver Deus. Pastor, qual é o fundo teológico para isso? Qual é o fundo apocalíptico para isso? Irmãos, a Bíblia diz que o galardão, ele vai te dar direito ao trono de Deus. O jardim é para todos. O trono e a nova Jerusalém é para quem tem obra. O que você está fazendo? Você não está fazendo nada. Você pode ser, mas tá bom, vai nessa. Aí Deus te julga pelo quê? Quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Melhor coisa é não ouvir essa mensagem do que ouvir e não praticar. Porque aí isso é pior. Então, a fé com obra. Você começa a se alinhar com a perfeita vontade de Deus. Nisso, aí começa a vir a bênção apostólica, porque a igreja começa a se tornar apostólica. Existe a igreja sacerdotal e a igreja apostólica. O que é uma igreja sacerdotal? Onde Deus abençoa todo mundo, onde a bênção do Senhor vem para a tua vida, suas respostas, vem tudo uma igreja normal, a bênção vem e nós vamos morar com Deus. Agora, o que é uma igreja apostólica? É que as bênçãos de Deus, ela não vem só para você, elas são o que, gente? Geracional. É por isso que esse negócio fala assim, eu vou sair da igreja, eu vou para a igreja. Eu tenho dó desse negócio. Por quê? Porque ele pode estar numa igreja somente sacerdotal. Porque tem outros 3, 4 tipos de igrejas. Se ele está numa igreja apostólica, ou que está caminhando para se tornar apostólica, ele deixa um legado para ele, para filho, para neto, até 4ª, 5ª, 6ª e outras gerações. Se você dá uma olhada para a história da igreja, do século XIX, século XIX, você vai encontrar um homem chamado John Wesley. A mãe desse homem teve 19 filhos. É pouco? Como que pode, né? Coitado, deve ter bem acabadinha. Mas era forte na fé. Apesar que aquela época era outra, né? Mas enfim, você vai encontrar John Wesley. Aí a história para assim. Antes de John Wesley, tinha ladrão, tinha gente que não prestava, tinha estuprador, só tinha coisa ruim. Aí depois da bênção apostólica, a vida de John Wesley, governador, presidente, harpa cristã, hinos da harpa. Até hoje, quando alguém encontra alguém da linhagem de John Wesley, é alguém grande no país. Não importa quem seja, é alguém grande no país. Porque ele recebeu uma bênção dentro do formato apostólico. E a igreja, e olha, a minoria na nossa cidade, se eu não falar se tem, eu acho que não tem nenhuma apostólica. Deve ter uma, que eu acho que só deve ter um. E nós somos pastores, estamos caminhando para se tornar. E depois eu te explico com mais tempo. Agora, por onde isso tudo passa? Pela palavra. Pelo seu alinhamento, pela sua vida, você tem que orar.
Irmão, tem muita coisa para te passar. O tempo é muito profético. Tem muita coisa para você aprender. Você pode ter fé e não ter obra. Pastor, e se eu tenho fé, tenho obra? Se eu me alinho na oração como o senhor está falando, qual é um outro ponto que eu preciso? Semana que vem eu falo, fique de pé. Ah, que bom que você fala. Nira. Agora, uma palavra aqui para a Nira e para o Jim, que serviu para mim, que pode servir para muitos. Uma das coisas mais caóticas e terríveis é quando você entende isso, está no centro da vontade de Deus e não consegue desfrutar disso. Aí quando o tempo passa, você olha e fala, nossa, eu poderia ir até mais longe, eu tinha mais força, eu poderia fazer muito mais. E aí você se percebe que Deus falou, não, você tinha um cheque em branco, você poderia ir muito além. Então hoje, Deus tem dados para nós. O como nós vamos nos comportar e o que a gente vai fazer com esse privilégio, profeticamente. Eu preciso dar um curso para os nossos irmãos do MCCP, para eles entenderem o tempo profético, o relógio, o time divino, porque, irmãos, você não tem noção como a vida é outra. Os anjos, a voz de Deus, sua vida de oração. Essa semana eu posei 2 noites aqui, o pastor Cláudio sabe. Quem sabe que eu passei 2 noites aqui na igreja? Acho que algumas pessoas. Eu cheguei lá de Buritama, catei dentro do carro, tinha meu colchãozinho, minhas coisas. Falou, Paulo, eu não vou para casa, eu preciso passar a noite com Deus. Então eu passei 2 noites. Eu preciso te passar muita coisa. Preciso te revelar muita coisa. Fica atento. Não deixa ninguém tomar decisões precipitadas nesse semestre. Não deixa ninguém pensar em sair ou isso ou aquilo. Não deixa ninguém pensar nos seus interesses pessoais. Porque o tempo é muito profético. Eu parei muitas atividades da igreja para começar a alinhar a igreja. Ah, pastor, por isso que o senhor vai começar a vir para o curso Fé da aula, sim. Aula. Exatamente. Séries de mensagens com aulas profundas. Isso é introdução aqui, não é o que você vai receber no estudo. Você vai receber um outro estudo lá dos tipos de oração que está aqui. Ó. Então não falte. Se prepare. Chegou um novo tempo para nós. E eu abri nos teus olhos, do seu núcleo, das pessoas que você ama, que tem que vir, sua vida será outra. Amém?